Muito bem, meus amados irmãos, o livro do profeta Daniel. Capítulo 1, eu vou ler a partir do verso de número 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam então dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs ou pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e Azarias, Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Leio até esse versículo para nós meditarmos nessa porção do texto sagrado que eu acabei de ler. Se você, porventura, perdeu a mensagem de anteontem, a mensagem de ontem, que foi os primeiros versículos desse capítulo, então você no YouTube, você tem à sua disposição, tá bom? Ainda não publicou, mas vai publicar. E aí você, quando publicar, vai estar o link aí na descrição para você. E então assista também a mensagem de ontem e anteontem. Muito bem, aqui desta porção lida, eu quero colocar para vocês que esses jovens, então levados para a corte de Nabucodonosor, e eles seriam treinados durante 3 anos para comparecer então diante do rei. E, consequentemente, teriam que aprenderem tudo a respeito do Império Caldeu. Daí aconteceria aquilo que a gente chama de aculturação, ou seja, deixaria de existir a cultura antiga deles, da cidade natal deles, visto que naquele lugar não tinha só judeu, tinha de outras nações também. E o propósito era agora absorver ali a cultura caldeia, né? E esquecer-se da sua antiga cultura e agora abraçar outra. E aqui nós temos, então, já um primeiro momento de mudança de nome. Ananias, Misael e Azarias e também Daniel, que passa a chamar, conforme nós lemos aqui, nós temos Beltesazar, nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego. Abednego, todos esses nomes babilônicos, tá bom? Então, foram nomes adotados ali que o rei colocou nesses homens, mas na realidade não era o verdadeiro nome. Até no próprio nome existe aí uma imposição para que eles viessem se a esquecer e o nome fosse deixado. Irmãos, o nome é muito importante, porque é onde ali carrega a tua história, a história da tua família, do teu povo, tá bom? Então não deixe, vele pelo o nome. E aqui nós já começamos a perceber algumas mudanças que vão ocorrer na vida desses moços aqui. E Daniel, ele assenta algo no coração que é maravilhoso: não se contaminar com o manjar do rei, com a porção do rei. Até a alimentação daquele povo seria mudada. Aquela alimentação que eles estavam acostumados lá na região deles, e agora eles teriam que comer daquela comida, beber daquela bebida, ou seja, o processo de transformação, de mudança na vida daqueles homens seria radical. Mas nós nos deparamos com Daniel e também com esses 3 jovens
que tinham uma fidelidade extraordinária com Deus. E eles resolvem, eles assentam no coração não se contaminar com aquele mundo, não se contaminar com aquela sociedade, não se contaminar com aquele novo estilo de vida proposto. Não, aqueles homens estavam convictos, eles tinham ali a sua cultura, eles tinham ali o seu costume, e eles tinham ali o seu Deus, e eles não se prostrariam diante de outro Deus, eles também não teriam ali de se acostumar com uma nova alimentação, de forma alguma. E Daniel propõe então no coração e apresenta ali para o chefe dos eunucos não se contaminar com o manjar do rei. Meus amados irmãos, quanto nós aprendemos com esse texto. E olhe que eles estão diante de uma oportunidade extraordinária. Seriam tirados dentre os povos, dentre um povo comum, para estar servindo ao rei. Estariam numa posição invejável diante dos olhos dos homens, privilegiada. Seriam escravos, mas agora tinham a oportunidade de estar diante do rei. Quem não gostaria de ter uma oportunidade desta? Quem não gostaria de ser honrado como esses homens seriam honrados? Quem não gostaria de ter um reconhecimento diante dos homens como esses aqui teriam? E uma oportunidade tão grande de estar diante do rei Nabucodonosor e aprender aqui naquele lugar, ter uma boa instrução, um bom nome, um reconhecimento, um status social extraordinário. Só que para ter isto seria em detrimento da sua fé, da sua obediência, da sua fidelidade a Deus. Teria que comer da mesa do rei, se render aos projetos do rei. Não, esses homens não aceitaram isso. Nós não queremos nada deste mundo. Nós não queremos ter honra nenhuma. Nós não queremos ter reconhecimento nenhum se nós tivermos que abandonar a nossa fé no nosso Deus. E então eles propõem isso no coração. E o eunuco, o chefe do eunuco, no caso Aspenaz, ficou preocupado com Daniel. E Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então Daniel falou: não, nós não vamos beber desse vinho e nós não vamos comer desse manjar. Esse texto para nós, irmãos, então nos traz esta lição de fidelidade, de dependência, de sinceridade, de uma confiança verdadeira no Deus que nós servimos. Constantemente aparecem oportunidades diante de nós e às vezes realmente o desafio está aí, em que nós, para prosperarmos, para crescermos, nós temos que fazer algo que seja errado, algo que venha ferir, irmãos, a integridade de Deus nas nossas vidas, e nós não podemos macular o nosso Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, e aí diante dos homens, nós até perdemos diante dos homens, mas diante de Deus eu quero falar algo para vocês. Diante de Deus ninguém perde nada. Você não vai perder nada, absolutamente nada, se você se mantiver aí fiel à palavra, fiel aos mandamentos, fiel às leis do Senhor Deus. Então não aceite, você não se prostre diante das circunstâncias, do que as circunstâncias estão impondo para você. Não aceite, seja sincero, seja verdadeiro, continue como adorador, continue a irmã como uma verdadeira adoradora diante do Senhor, porque pode ser que no primeiro momento nós venhamos a
perder, mas lá na frente, Deus vai trazer recuperação, Deus vai trazer renovo, Deus vai abrir outras portas, Deus nos dará outras oportunidades melhores daquelas que nós perdemos por conta da fidelidade, por conta da nossa sinceridade diante de Deus. Isto é ser verdadeiro adorador. Isto é ser. Deus aqui não exigiu nada desses homens. Ele não chegou diretamente para ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não, mas estes homens tinham um pacto, eles tinham uma aliança com o Deus de Israel. Independentemente de situações, eles queriam servir a Deus. E o Senhor dos altos céus, ele olha para esses homens e vê o quanto esses homens são fiéis. Então existe graça, existe misericórdia. Você quer experimentar isso de Deus? Você quer realmente vivenciar a graça de Deus sendo derramada abundantemente? Você quer experimentar das misericórdias de Deus? Muito bem, seja fiel, seja verdadeiro, seja reto. E aquilo que existe no teu coração não é porque estava lá na região deles, na terra deles, na Judéia, ou nas cidades que eles moravam na Judéia, e lá eles eram fiéis a Deus. E agora eles estão em terra estranha. Ah, lá nós éramos fiéis, aqui não, aqui ninguém é fiel. Nós todos aqui serão fiéis a Nabucodonosor. Aqueles homens não agiam dessa forma. Ah, eu vou ser fiel a Deus quando eu estou na igreja, quando eu estou no meio do povo de Deus. Negativo, nós temos que ser fiéis ao Senhor em tempo e fora de tempo, em todo momento, em qualquer lugar. Estejamos perto de pastor ou não, quem é casado esteja perto do seu cônjuge ou não. Você, filho, que esteja perto do papai e da mamãe ou longe, a fidelidade deve ser a mesma. A retidão deve ser a mesma, a integridade é a mesma, é algo que está dentro de nós e não pode ser mudado, não pode ser maculado. Então, este mundo aqui realmente não pode nos formar de forma alguma. E daí nós vamos encerrar a nossa palavra com o que Paulo disse à igreja que estava em Roma. Não vos conformeis com este mundo. Olha só, não vos conformeis com este mundo. Conformar-se é tomar a forma é entrar numa forma e pegar então a forma, o desenho da forma. Como um bolo, por exemplo, que você pega a massa que foi preparada, e as irmãs sabem muito bem do que eu estou dizendo, alguns irmãos também, homens, né? Coloca na forma redonda, o bolo sai redondo. Se colocar numa forma retangular, o bolo vai pegar a forma da forma retangular. E a altura, conforme for a quantidade da massa e a altura dessa forma. Não, o Senhor não quer que nós tomemos a forma dessa forma que existe aí no mundo, que está querendo nos formar conforme os seus padrões. Não, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a proposta do texto aqui para nós é a mesma que Daniel colocou no seu coração. Não se contaminar com este mundo, não se contaminar com as propostas imundas, sujas deste mundo. Não aceite. Não tome a forma, antes transforme-se. Vamos ser transformados pelo quê? Renovação da mente. E como que a nossa mente ela vai sofrer essa renovação? Irmãos, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, pelo conhecimento dos mandamentos de Deus. E aí é só realmente com pregação expositiva, meditação na palavra do Senhor
e também estudos bíblicos, você participando de estudos bíblicos, anotando ali o que você está aprendendo, levando para casa e colocando em prática todo dia, todo dia, todo dia. Hoje haverá momentos que você vai ser testado na tua fidelidade, na integridade, na santidade. E como que vai ser? Então se prepare para ser fiel, se prepare para ser verdadeiro diante de Deus, e que o Todo-Poderoso dos altos céus olhe para cada um de nós, no momento em que formos passar pelos testes, ele possa se alegrar em nós, e assim o nome do Senhor ser glorificado. Haverá graça, Deus não deixa ninguém sozinho. Quando Daniel assentou isso no seu coração, o texto que eu li com vocês diz, no último versículo lido aí, ó, presta atenção, no verso de número 9, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Não vai faltar da parte de Deus poder e graça para que possamos superar. Quando fraquejarmos, quando retrocedermos, não é porque faltou de Deus, é porque nós é que não fomos fiéis, nós não fomos sinceros, nós não fomos perseverantes. Agora, se houver em nós o desejo, o propósito e a iniciativa de ser sincero, de ser verdadeiro, de andar em retidão diante de Deus, graça e misericórdia, Deus vai derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o que eu não puder fazer, Deus vai fazer nas nossas vidas. E amanhã nós vamos continuar a meditação desse texto. E nós vamos perceber o que é que Deus ele fez na vida de Daniel. E a diferença que surgiu, que se declarou, que ficou claro diante de todos os outros. E que aquele chefe dos eunucos pôde perceber na vida daqueles moços judeus que serviam a Deus, que não eram religiosos, mas eram verdadeiros adoradores. Então, que esta graça e essa misericórdia esteja sobre as nossas vidas nesse dia e assim sejamos fiéis e sinceros com Deus. Amém.